amigos, minhas amigas, minha gente, estamos começando o nosso Papo 10, aqui no www.cenarionoticias.com.br e também na nossa plataforma no YouTube, nosso canal no YouTube. Nós queremos agradecer a todas as pessoas pela grande repercussão, por tudo aquilo que vocês têm feito, os compartilhamentos, os comentários, os feedbacks. Muito obrigado mesmo. O Papo 10 tem a direção de imagens e vídeo de Valdivino Júnior Intense Filmes. E nós estamos hoje na nossa querida cidade de Rialma para falarmos com uma das figuras mais conhecidas da política de Rialma e do Vale de São Patrício, por que não dizer do estado de Goiás. Ele, radialista, advogado, foi vereador, foi prefeito de Rialma, foi deputado estadual. Estamos recebendo no nosso Papo 10 de hoje Getúlio de Souza. Getúlio, Ô, Beto prazer Mendes, recebê-lo aqui no Papo 10. A honra é toda minha em bater um papo com você no seu Papo 10. Muito bem. E você pode acessar o nosso canal no YouTube. A gente, a partir de março, vamos começar a fazer promoções no canal para que mais e mais pessoas se inscrevam. E acesse quantas vezes quiser no www.cenarionoticias.com.br. Getúlio, nós estamos aí vivendo um período de 2 governos novos. Tanto o presidente quanto o governador Ronaldo Caiado. Na sua visão, como um político tarimbado, um político vivido, experiente, a avaliação desse primeiro ano, tanto do presidente Bolsonaro quanto do governador Ronaldo Caiado, na sua concepção? Olha, no meu avaliar, no meu modo de pensar, eu acredito tanto o Bolsonaro quanto o Caiado iniciaram bem, tomando atitudes necessárias para tirar tanto o Estado como a nação da crise em que se encontram. E tomaram medidas corajosas, porque para mudar tem que tomar medidas antipáticas. Eles tomaram as antipáticas e foram inteligentes e conseguiram aprovar quase todas as leis que eles mandaram para as casas legislativas. E aquela turma do contra? Ah, porque o Caiado está mexendo no servidor público, nos direitos do servidor público, o Bolsonaro só ficou falando mal do PT, os meninos, os filhos deles tem que dar explicação também. O que você acha desse pessoal? A oposição está no papel dela, né? A oposição é mostrar as falhas do governo e criticar as atitudes quando elas são antipáticas, mas são necessárias. Quem tem que dizer que elas são necessárias são a situação, aqueles que estão ao lado do governo. Então é melhor, tanto para Goiás como para a nação, tomar essas atitudes do que amanhã ou depois, como é que ia ter dinheiro para pagar as aposentadorias milionárias? Daqui a uns tempos não tinha dinheiro, ia ficar igual muitos países, a Grécia, por exemplo, Portugal, chegaram a uma situação que os aposentados não estavam recebendo suas aposentadorias. Então o Caiado aqui em Goiás e o Bolsonaro em Brasília tiveram essa brilhante e corajosa atitude de tomar medidas necessárias e muitas vezes antipáticas, e por isso a oposição explora essas medidas que ferem muitos interesses, mas são necessárias para que o país, para que o Estado entre na linha e os aposentados e o progresso volta a fazer parte da vida desse Estado, dessa nação. Muito bem, nós estamos entrevistando o ex-deputado, ex-prefeito de Rialma, Getúlio de Souza. Getúlio, nós temos aqui um quadro dentro do nosso Papo 10 que se chama Apertar o Nó da Gravata. Linguagem jornalística, você é tarimbado, conhece, e acho que você já foi apertado muitas vezes com perguntas, né? São aquelas perguntas mais firmes. E daqui a pouco nós vamos entrar nesse quadro, Apertar o Nó da Gravata. Não me enforcando, vai tudo bem. Tá certo. Getúlio, nós estamos vivendo uma época de escassez daqueles políticos. Hoje
não é que sumiu, existem. Aqueles políticos que em Rialma nós tivemos alguns, você, eu acho que o seu Zé Rego, talvez o doutor Osmar, mas principalmente você e o seu Zé, que sentavam na roda de discussão da executiva estadual do PMDB, para discutir o futuro do partido, o que era melhor, o que era pior, o que não podia fazer, o que podia fazer. Por que na sua avaliação, hoje em dia, esses políticos não fazem mais parte, ou quase não fazem mais parte? Porque nós não temos, eu pelo menos não tenho conhecimento, de ninguém de cidades menores aqui da região, de sentar na cadeira, numa bancada, para discutir a política estadual. Por que isso acabou? Acho que são novos tempos, né? E parece a turma lá de cima está fugindo da base, né? E isso é o azar dos políticos. Por que o Íris perdeu, que era a maior liderança, e continuou sendo a grande liderança, e perdeu para o Marconi? Mas foi justamente ele, quando governador, ele foi desprezando, eu me recordo, foi desprezando, deixou de ouvir as bases. Eu me recordo que quando o Íris perdeu para o Marconi, eu e o diretório do PMDB aqui, Zé Rego, Osmar, prefeito, ele pegou a oposição daqui e levou para o PMDB sem consultar o PMDB nem nada. Aí que despertou um ciúme muito grande, quer dizer, aqui em Rialma, e aqui foi alastrando por todo o Vale do São Patrício, para o estado de Goiás, o Marconi que estava lá embaixo, daí a pouco está lá em cima e o Íris desceu. Justamente a falta de entrosar com as lideranças que conhecem a realidade, as lideranças do interior, os prefeitos e vereadores. Você que conhece muito bem o Íris, ele deu uma declaração outro dia que não será candidato à reeleição a prefeito de Goiânia. É uma jogada dele para começar a surgir pedido, é uma estratégia antiga, porque ele, vez ou outra ele faz isso. O que o Íris quis com isso? Eu acredito que a administração que ele está fazendo, ele é candidato. E é uma jogada dele. O pessoal, em Goiás é Íris, né? Bobagem. Eu não acredito que o Maguito vai querer entrar. Não vai querer. O jornal de hoje está dizendo que com a falta de Íris, com a desistência do Íris, o Maguito será candidato. Eu não acredito porque o Maguito tem um pouquinho de um atrito com o Caiado. E a situação não fica boa para o Maguito. Não acredito que ele vai entrar. E se não for o Íris, eles vão tentar arrumar um lá para segurar o partido. Não é fácil, entendeu? E lembrando que se o Caiado hoje, pelo menos é o que eu penso, não sei se você concorda, se o Caiado hoje é governador de Goiás, deve muito ao apoio que recebeu de Íris e do MDB, que ele sempre foi opositor ferrenho do Íris. Ele batia no Íris toda a política. Você se lembra dos discursos duros que o governador Ronaldo Caiado fazia contra Íris Rezende. E recebeu o apoio dele para senador em 2014. Ele venceu o candidato do governo na época, Vilmar Rocha, por uma margem não tão grande. E eu creio que ali, sem o MDB, jamais ele seria eleito senador da República e, com certeza, possivelmente não seria lembrado como foi lembrado na política de 2018. Você acha que é por aí, Getúlio? Você concorda com esse raciocínio? Eu acredito que o Caiado é uma força que o PMDB errou, principalmente o Vilela. O Íris fez tudo para ter aliança. Para ter aliança. E foi uma contradição. Pô, já tinha aliado com o Caiado. O Caiado se elegeu senador. O vice do Caiado era do PMDB. E depois lançar o Daniel lança candidato, já estava na cara que ia acontecer o que aconteceu, entendeu? Porque o povo estava querendo o Caiado. Não estava, o Caiado era o candidato do momento. Você acha que foi vaidade do Daniel Vilela? Foi vaidade e grande vaidade.
porque ele poderia ter saído hoje, poderia ser senador hoje, poderia ser vice-governador. Porque você foi feliz. Vice-governador era um projeto natural, porque ainda jovem, se de repente eu discordasse do Caiado, que rompesse depois, aí é natural da política. E o Íris fez tudo para que acontecesse isso. Então, se hoje o PMDB está nessa situação, no Estado, a grande culpa é do Daniel, que não quis ouvir ninguém. Quer dizer, as grandes lideranças do PMDB, os pontos estratégicos, Rio Verde, Formosa, Catalão, hoje não está com o PMDB. O ex-deputado, o deputado federal Zé Nelto, que sempre foi a bandeira do MDB, saiu do partido. O Daniel, ele que rebentou o PMDB, entendeu? Com essa ousadia dele em querer não atender. Poxa, o Íris aconselhou, fez tudo, não quis, recebeu o troco. Né? Isso, infelizmente, faz parte da política. Getúlio, você foi vereador numa época que vereador não ganhava salário? Sim, eu entrei na política por insistência do Zé Rego. Em 65, faz anos, né? Em 1965, quando eu tinha 24 anos, eu estou com 79 anos, vou fazer agora. Tá jovem ainda. E tem gente que fala, mas você gosta de falar da sua idade? Eu falei, eu gosto, porque é um privilégio meu e de poucos viver tantos anos. Com saúde, né? Graças a Deus. Então, eu sempre falo, quantos anos você tem, Getúlio? Eu falo, no momento, faltando só 21 anos para um século, entendeu? Eu vivo. Eu sinto honrado de ter chegado a essa idade. Não estou velho, estou idoso. E há uma diferença muito grande entre velho e idoso. Tem muito jovem e tem muita pessoa de 30 anos que é velha, só vive reclamando, não estuda, não trabalha, acha que o governo é obrigado a dar tudo. Falar em não estudo, olha a cultura, que é o escritório do Getúlio. Tem 30 anos, já é velho. Agora tem muito idoso jovem, com 80, 90 anos, está estudando, está aprendendo, está amando, está sonhando, está querendo viver a vida. Eu, por exemplo, sou idoso e não velho. Bom, então em 65, Zé Rego era prefeito. Naquela época, ninguém queria ser candidato a vereador, porque não ganhava nada. Zé Rego falou, você tem que ser candidato para dar número. E eu saí candidato na última hora e fui o terceiro mais votado. Na época era MDB e não era MDB e Arena. E aí... Já era Arena, não era o DN? Não. O Zé Rego foi eleito pelo PSD. Pelo PSD do JK. E tinha, na época do Zé Rego, tinha PSD, Arena, e era na PSD e PSD e... Como é que era? O DN, justamente. E PTB. Tinha uns outros partidos. Não era essa partidaiada que é hoje, não. Aí, depois, quando eu fui eleito, aí já tinha acabado com os partidos, tinha criado Arena e MDB. Eu saí candidato para preencher vaga e fui eleito. E, naquela época, o nosso candidato natural a prefeito das eleições de 69, 70, seria o vice-prefeito do Zé Rego, que era o Dé Barbosa. Só que o Dé Barbosa aderiu para a Arena. Aí o Zé Rego falou, agora você tem que ser o candidato. Aí eu saí candidato a prefeito. De novo, seu Zé Rego. Eu fui sucessor do Zé Rego. E desculpa, você foi sucessor no maior mandato, segundo muita gente diz. Para muitos foi o segundo mandato dele, mas para outros foi o primeiro mandato, que foi o maior mandato. O Zé Rego, veja bem, quando ele saiu a segunda vez candidato, que eu era prefeito e ele foi meu sucessor, saíram 2 candidatos da Arena, naquela época cada partido, só tinha 2 partidos, mas era Arena e MDB, mas cada um podia lançar 3 candidatos, a famosa sublegenda, que hoje não existe. A Arena lançou 2 candidatos, isso em 69, acho que foi 60, não, 60,
Não, já foi mais. Foi depois do seu mandato? Foi depois do meu mandato, 72. Aí o Zé Rego disputou com 2. Naquela época o eleitorado era pequenininho, ele ganhou com 700 votos de frente. Nossa! Não, isso devido à administração dele, que tinha sido boa, e a minha também não tinha ficado para trás, que eu quis dar sequência. Porque aí que está a diferença. As pessoas podiam até estar com vontade de votar nele, mas o seu insucesso na gestão diminuiria essa vontade, né? E se ele teve essa goleada, claro, o prestígio político que ele gozava na época, mas também o mandato que você fez, né? Porque, olha só, dar o pulo de vereador para prefeito, eu acho que você foi o único na política de Rialma, Getúlio? Não, só teve eu e o Pedro Antônio. Ah, tá. Pedro Antônio também. Na política de Rialma, só eu e Pedro Antônio, de vereador, fomos a prefeito. Mas tantos tentaram, mas não foram. E aí o engraçado em termos de obra naquela época, não tinha dinheiro, né? Veja bem. E tudo para se fazer. Eu tive a felicidade de pegar um mandato só de 3 anos, na época do famoso milagre brasileiro. Uhum. Não tinha inflação, não tinha nada. Presidente Médici. Então, veja bem, eu peguei a prefeitura na época, estava com a folha de pagamento até para os aposentados, professor e tudo, dava 37 pessoas recebiam da prefeitura. 37. Deixei com 35. Mandou 2 embora. Aí, hoje a prefeitura de Rialma deve ter quase 500 funcionários. Então, naquela época, eu peguei a prefeitura organizadinha e em 3 anos eu fiz muitas obras. Consegui com o governo federal esse asfaltamento aqui do Trevo Sul, saída sul. Consegui construir o prédio da comarca de Rialma, o Fórum. Assumi em janeiro, em novembro entreguei o prédio. Eu construí o prédio do Correio e reabri o Correio, estava fechado há vários anos. Consegui instalar a biblioteca municipal, construí o prédio. Construí essa cobertura dessa quadra de esporte. Consegui dar início ao serviço de água, perfurando poços artesianos. Construí um grande parque infantil e outras obras que no momento não recordo todas. Mas foram 3 anos de trabalho e fiz muito barulho também. Fazia festa. Era inaugurar a festa e lá vem foguete, lá vem baile. Quando você ouvia foguete em Rialma, era uma obra do Getúlio inaugurada. Graças a tudo, pegou uma prefeitura organizada da mão do Zé Rego e entreguei ela organizadinha também. Para ele, né? Para ele. Depois. Entreguei para ele. E aí, nós estamos falando com o ex-deputado, ex-prefeito de Rialma, Getúlio de Souza. E aí, Getúlio, você faz uma façanha que apenas um em Rialma tinha conseguido, né? Que é se eleger deputado estadual. Em séries, até então, o doutor Domingos, é isso? Em SESI havia o doutor Domingos. O Walter Mello ainda não tinha surgido na política, para vocês terem ideia. Mas aqui em Rialma já tinha o Edmar. O Edmar já tinha sido Souza deputado. Rezende. Ele foi eleito prefeito e depois deputado. Como que você conseguiu? Porque a gente sabe que uma campanha de deputado hoje, é claro que era diferente. Hoje gasta-se milhões para se eleger deputado. Mas como que você conseguiu? Porque naquela época era até mais difícil locomoção, estrutura. Como que você conseguiu se eleger deputado estadual? Acontece o seguinte, na época, as lideranças políticas do Vale, quase todos tinham aderido à Arena. E aqui não tinha, nesse eixo Rialma e SESI, não tinha um candidato. Sempre quem seria candidato a deputado era o Bianor, saiu umas 2, 3 vezes, não conseguiu eleger. E o pessoal estava querendo votar no PMDB. Notei que o pessoal veio a época da crise do petróleo e estava voltando a inflação e o pessoal estava cansado da revolução. Então, o pessoal estava doido para votar no MDB. E eu falei, gente, eu fiz as minhas contas. Se eu tivesse os votos que eu pensei ter, eu não tinha sido eleito. Eu falei, poxa,
um candidato de Anápolis tinha sido o menos votado, tinha sido eleito. Era Ronaldo Jaime, acho que era o Ronaldo Jaime. Sei que ele foi com quase 8.000 votos. Não chegou a 8.000 votos. Eu pensei, eu tenho 8.000 votos. Eu tenho 7.500, 8.000 votos, eu vou ter. 7.500, 8.000. Resultado, sai candidato, o Bianor não sai candidato, o povo doido para votar no PMDB, eu saí sozinho na região. Só que em Séries eu tive quase 3.000 votos. Nossa! Naquela época, isso? Eu tive 2.800 de voto em Séries. Uruana, eu tive 1.500 votos. Aqui em Rialma, o Zé Rego, aí já estava na arena, era o meu ferrenho adversário, aqui tive 1.400 votos. Rianápolis, acho que eu tive uns 400 votos. Jaraguá, uns 200, Goianésia. Eu tive voto na região toda, o pessoal queria votar no PMDB e não tinha lei Falcão, e tinha televisão. Eu fui na televisão e fiz um pronunciamento daqueles, mostrando que era o Getúlio, todo mundo me conhecia em rádio, eu sou aquele Getúlio, lá do Vale de São Patrício, vota em mim. E eu era o meu marqueteiro, e o meu motorista, e meu segurança, e meu locutor. Eu pus um serviço de alto-falante em cima no Vox que eu tinha, e chegava e falava, eu sou o Getúlio de Souza, todas as cidades, né? E o pessoal chegava e eu dava um recado, falei, gente, vota em mim, ajuda. Se vocês me elegerem, eu não vou dizer para vocês que eu vou fazer grande coisa, que eu sou oposição, mas vai ser um pobre a menos. Você falava isso? Fazia desse jeito. No começo era vai ser um pobre a menos? É, um pobre a menos. Eu, como deputado, vocês vão votar um camarada que vocês nem conhecem, para mim, se eu não fizer nada, pelo menos vocês vão me encontrar para me xingar. Rapaz, foi voto. Então eu contava a história, piada. Você teve quantos votos no total? Eu tive 8.980 votos. Naquela época era voto demais. Isso foi 75. 75 é voto demais. Eu gastei, veja bem, eu gastei na época uns 25 mil reais. Nossa. Seria dinheiro hoje, seria mais ou menos hoje, uns 50 mil cruzeiros hoje. Não era mais que isso. Ninguém consegue se eleger, não, né? Porque as pessoas dizem o seguinte, não, o Bolsonaro criou uma forma de política. Não. Na minha visão, o Bolsonaro entrou na onda do antipetismo, bateu de frente nessa onda, e se qualquer outro nome, Ciro ou outro nome, tivesse ali naquele momento fazendo o antipetismo, poderia ganhar as eleições normalmente. Foi aquilo que você fala, foi uma circunstância que elegeu o Bolsonaro. Eu soube aproveitar a circunstância. Quando eu vi que o pessoal queria votar no PMDB, e eu já tinha sido prefeito, vereador, e mexia com rádio, tinha uma audiência danada, falei, então, saí candidato. Deu certo. E depois, isso não foi bom para muitos. E daí para cá, o que apareceu de candidato a deputado aqui em Rialma teve uns 10, viu? E somando os votos, uns 10 saiu por aqui, e uns 10 saiu lá em César, não deu o que eu tive de sozinho. Aí candidato a deputado aqui, não teve mais que 100 votos, entendeu? Achou o Getúlio foi, eu também vou, mas não. Eu fui devido às circunstâncias. Porque eu também tinha meu trabalho. Né? E você foi perseguido lá na Assembleia? Não. O deputado da oposição não faz nada. Eu pedia obras. Vinha, quando vinha. Não, mas atacava o governo na época? Não. Era uma oposição bem moderada. Mas Rialma ganhou, veja bem. O governo da época que você foi deputado era Caiado também, né? No início Leonino Caiado, era Leonino. No início, Leonino. E depois foi o Irapuã. Veja bem, graças ao trabalho do Volney Siqueira, por intermédio que o Volney era da Arena, o Zé Rego pediu para ele entrar com a lei lá para aumentar o município de Rialma. E essa lei só passava se tivesse o meu apoio também, porque na época Jaraguá tinha 2 deputados da Arena. Então, mas eles interessavam no apoio meu com os projetos de emancipação. Aí eu fiz uma coordenada lá e com o Volney, Rialma, que tinha 125 quilômetros quadrados, passou para 288 quilômetros quadrados. Quer dizer,
eu como deputado, graças a essa união que eu tive com o Volney, que era o autor do projeto, Rialma hoje é um dos municípios médios do estado. Aí veio Cassinópolis. Veio Cassinópolis. Veio Cassinópolis, era município de Jaraguá. Era Jaraguá. Getúlio, vamos entrar agora no quadro Apertar o Nó da Gravata. A primeira pergunta é, você foi vereador, foi prefeito, foi deputado. Você candidatou à reeleição a deputado? Candidatei 2 vezes. Por que você acha que não teve sucesso na sua candidatura, as 2 vezes na sequência a deputado, e posterior, já emendo, você tentou uma vaga de vereador, também não conseguiu. Por qual motivo você acha que o povo de Rialma não te elegeu mais? Veja bem, a eleição de deputado não é fácil. Uhum. Quando eu parti para a reeleição, aí o Bianor sai candidato também. Aí eu ainda tive 7.500 votos, mas precisava de 9. Bianor tirou, não fui, mas me atrapalhou. Aí parti de novo. Aí o Walter Melo sai candidato em Séries. 14 votos. Naquele auge dele, né? Aí ainda tive 4.000 votos. Aí falei, deputado, parei. Aí voltei para Rialma, que eu estava estudando, formei, voltei para cá. Aí ser candidato a vereador. Como eu estive bem desligado, e os tempos eram outros, aí o vereador já ganhava e todo mundo queria ser candidato a vereador. O vereador ganhava o salário. Aí todo mundo quis ser candidato. E eu tive, na época, precisava de uns 200, acho que tive 120 mais ou menos por aí. Depois saí de novo, candidato a vereador, e já tive 80. Falei, está na hora de parar. Só que eu não gastei dinheiro. Hoje, se eu quiser ser candidato a vereador, já estou com essa idade, estou bem idoso, eu me elejo, contando que eu faço o que a maioria faz. Gastar dinheiro. Eu nunca gastei dinheiro e nem gasto. Se eu gastar 50 mil reais, eu não elejo. Eu não gasto. Por quê? Não é o meu estilo. Não vai, eu ser vereador não vai me trazer nenhum status e nenhuma satisfação, alegria que eu já fui, passei por isso, já fui vereador, já fui prefeito, já fui deputado. Então eu não é o estilo meu de fazer campanha com dinheiro. Não faz o meu tipo. Então, mas se eu quiser, que a maioria dos que se elege aqui em Rialma, metendo a mão na gibeira, entendeu? Mas no fundo, você falou agora há pouco que você era seu marqueteiro, era seu locutor, era tudo. Mas o seu marqueteiro não errou em ter te lançado a vereador depois que você foi deputado? Porque não. Você estava descendo. Não, mas isso acontece. Aqui em Goiás teve tantos que fizeram isso. O Daniel foi prefeito de Goiânia, Daniel Antônio, depois saiu candidato a vereador e recentemente não conseguiu reeleger vereador. O Ari Valadão foi governador, foi deputado federal. Na passada, esse é o candidato a deputado estadual, não se elegeu também. Isso acontece. O sentimento seu, principalmente da primeira vez que você candidatou a vereador, você chegou a imaginar que o povo de Rialma se esqueceu de mim? Você chegou a pensar isso? Não penso. Não penso porque eu vejo que os fatos se sucedem com muita rapidez. Com muita rapidez, principalmente agora. Essa juventude, sabe quem é Getúlio? Ninguém sabe quem é Getúlio. Mas deveria saber, né? Não, mas eu acho que o pessoal tem muita coisa. Hoje, na época da internet, um fato de cedo à tarde já é velho, entendeu? Se eu sair na rua aí, quem é aquele camarada ali? Ah, não conheço não. Meus eleitores, quando eu fui prefeito, que foram beneficiados, quem não mudou morreu. Que já faz anos, né? E também, como fui deputado, esses fatos aí que eu estou narrando, de emenda que aumentou o município de Rialma, poucos sabem disso. A primeira vez que você candidatou a vereador foi em que eleição, você se lembra? Foi 65. Não, a segunda vez. Foi 66 a primeira vez, e a outra foi em 88. Foi em 88. Na época da Constituição. Tinha uma diferença de tempo. Nossa, está longe. Tinha uma diferença de tempo. E rádio também, veja bem, o rádio não tem aquela influência, né? Mas quando eu saí candidato a vereador, as últimas vezes,
Você ia na roça aí e já notava a diferença, entendeu? Ele já estava curtindo outro sono, não era mais aquele som da minha época. Nós estamos falando com o ex-deputado, ex-prefeito de Rialma, Getúlio de Souza, advogado também, no quadro Apertando o Nó da Gravata, aqui no Papo 10. Getúlio, você fez uma oposição muito dura a partir do momento em que o Tião Dutra sai do MDB e vai para o PSDB e lança a Elina, e você, na sua volta definitiva para Rialma, né, você foi curtir sua aposentadoria, curtir sua vida e assume o comando municipal do MDB como presidente. E a partir de então você fez uma oposição muito dura, muito ferrenha a Tião Dutra, que foi prefeito. Por que você foi apoiar o Tião Dutra nas eleições de 2008, sendo tão ferrenho opositor a ele? Você que sempre teve as suas convicções políticas, etc. Você acha que faltou ali convicção ou foi por algum outro motivo? Foi um ato político. Quem era o adversário do Tião Dutra na época? Era o Evaldo. Candidatando para a sua reeleição. E quem era vice do Evaldo? A Dorcas. Justamente, está aí o fato político. Eu sempre fui contra, eu disse que o PMDB era forte porque era corajoso. O PMDB ganhou a eleição, nós tivemos excelente administração, Zé Rego, Osmar, Pedro Antônio, Getúlio. Eu nunca vi a oposição falar em serviço do Zé Rego, falar em serviço do Pedro Antônio, falar em serviço do Getúlio, falar em serviço do Osmar. A oposição sempre lançou candidato. E os mandantes do PMDB achavam que entendia demais, pôs na cabeça de lançar vice. Falei, gente, estão misturando a água, querendo misturar água com óleo. PMDB, PSDB, PSDB. Vai acabar com o PMDB. E de fato acabou, com o PMDB hoje acabou, chegou no que está. E na época eu fui justamente com o Tião Dutra em protesto pelo lançamento de vice-prefeito. Isso foi um voto político, voto de protesto, pela atitude errada que eu já previ que ia acabar com o PMDB quando de fato acabou. Você não foi sozinho, né? Porque eu me recordo que o seu Zé Rego ainda tinha vida e também apoiou o Tião Dutra, que era adversário dele também. Foi, somente nós fomos. Bom, agora, mas você pode querer apertar a gravata, mas parece que você esteve na campanha do Janduí, e a Dorcas é o candidato a vice do Janduí. Seria a minha segunda pergunta. Nós fomos a Goiânia, lá no diretório, o Adib, o Soia, finado Lázaro Barbosa, falou, Getúlio, está nas suas mãos. Nós temos uma resolução para o PSDB não fazer aliança com o PMDB. Está nas suas mãos, faz ou não faz? Falei, olha, vocês estão mais do que certo. Abra uma exceção para Rialma, porque tem o Janduí, eu espero muito o Janduí, esperei muito. E é um jovem, e os planos do Janduí era uma coisa, ia transformar essa Rialma, né? Resultado, passou pelas minhas mãos. Mas adoro que isso foi. Mas eu não queria que amanhã ou depois, e falar, Rialma pode ter um bom prefeito, um excelente empresário. Mas o Getúlio não quis. Eu abri mão nessa época. Não abri mão da convicção, abri mão aceitei lançar vice. Dependia de eu dizer não. Eles falaram, não, então Rialma não lança. O que mudou do Getúlio de 2008, que não aceitou o MDB ser vice, para o Getúlio de 2012, que aceitou o MDB ser vice? Justamente por causa do Janduí, que era uma esperança. O empresário e tal. Empresário, eu esperava. E não correspondeu à expectativa, não. Mas você não acha que o não corresponder à expectativa foi muito com o que aconteceu logo no começo do mandato Aquilo dele? Contribuiu também. Ele perdeu
Eu acredito que ele perdeu o entusiasmo. Porque, ao meu ver, eu já comentei isso com o Janduí, ele não precisava daquele recurso para a campanha dele. Não precisava. Não precisava. Foi falta de ter alguém ao lado dele para auxiliá-lo. Não, você não precisa desse recurso. Não precisava. Porque ninguém dá nada de graça. Dá não. Né? O que é o retorno. Né? Então, a partir daí, você apoia ele e depois você vai apoiar outro desafeto político seu, que é o Evaldo. Como que é isso aí, Getúlio? Porque você foi apoiando, você apoiou o Tião Dutra e depois você foi apoiar o Evaldo na eleição passada municipal. Mas justamente porque eu não faço jogo duplo. Esse negócio de jogar de lá e de cá, como a Dórica fez, o que ela fez? Pôs o filho dela no PTB e ela ficou no PMDB. Jogo duplo, eu não faço esse tipo de jogo. Falei, não. Aí eu vou com o Evaldo. Foi um voto de protesto. E a prova disso é que eu fui presidente do PMDB 4 vezes, não faço parte do diretório do PMDB. Por quê? Quando você vai ser o presidente, eu falei, não vou. Esse pessoal que está fazendo o jogo duplo aí, dividiu o PMDB com o PTB, pôs uma família pôs um filho no PTB e outro ficou no PMDB, eu não faço esse jogo duplo. Eu nem vou participar mais do diretório. Sou filiado no PMDB e não pretendo mais participar do diretório, porque eu estou numa fase só de fazer o que eu gosto. Eu não me sinto bem em chegar num diretório e vendo que o camarada está jogando dos dois lados. Ou é no céu ou no inferno. Nós estamos falando com o ex-deputado Getúlio de Souza, aqui no nosso Papo 10. Para fechar o Papo 10, apenas uma pergunta rápida. Você era presidente do MDB na época da expulsão do ex-prefeito Paulo Carneiro. Em algum momento você já se arrependeu? Quando eu digo ele era presidente, dá a impressão que foi ele quem quis. Era um diretório, etc. Foi votado, se expulsava, se não expulsava, etc. Você não se arrepende, não, Getúlio? Porque a partir dali o MDB nunca mais subiu a rampa da prefeitura como prefeito. Não arrependo. Não, ele estava falando que não, eu falava que não sabia que o Maguito era candidato a governador, o Maguito já estava em campanha. Eu falei, olha, não está querendo jogar dos dois lados? Então vai para lá. Eu sou muito sincero. Por exemplo, eu não me sinto triste por não pertencer ao diretório do PMDB. Não, eu quis. Eu não me sinto feliz de estar com gente que joga dos dois lados. Como o Paulo Carneiro, na época, estava querendo, falando que não sabia que o PMDB tinha candidato. Então não vai para o lado, você quer, procura a turma sua. E foi. Mas é isso, então fechamos aqui o quadro Apertando o Nó da Gravata. E agora, já finalizando o nosso Papo 10, o Getúlio de Souza, ele continua atuante na política municipal, mesmo não fazendo parte do diretório, que é uma coisa inédita, mas tem história, tem histórico, tem currículo, vai continuar subindo em palanque, fazendo aqueles discursos críticos, duros, que você sempre fez? Não está nos planos. Não. Mas de vez em quando aparecem aqui pretensos candidatos, oposição. E eu sempre falo, gente, oposição não é fácil. Oposição é difícil, que eu fui oposição, quase sempre fui oposição. Eu sempre uso um chavão que o Sóia usava e usa. Ser oposição é custoso, mas é gostoso, entendeu? Então, eu gosto da oposição. E eu venho, já essa semana mesmo, conversando com os pretensos candidatos, falei, olha, eu não vou para palanque. Ah, não, querendo sua orientação. Eu falei, orientação, oposição dividida não vai. Tem que unir os partidos, faça uma união de partidos, lançando vice, prefeito, vice e vereadores, aí dá para concorrer. Agora, se for desunido, é essa vergonha, entendeu? Então, se unir, aí dá para dar perto, quem sabe, até ganhar. Não é fácil, mas tudo é possível.
Quem esperava que um dia o Íris perderia para Marconi? Não perdeu? Então, quem esperava que um dia o Maguito ia perder para o Alcidinho? Não perdeu? Perdeu. A política é isso. E você, como você avalia o mandato do atual prefeito Fred Vidigal? Em relação a uns que passaram por aí, tá bom. Em relação a uns que passaram. Então, nós tivemos um prefeitinho bem fraco, né? Recentemente. Então, está bom em relação a esses recentes passados por aí. Gente, Getúlio de Souza, eu me recordo, Getúlio, não sei se você vai lembrar, foram tantos fatos políticos que aconteceram com você, quando a Elina derrotou em 96 o candidato a prefeito na época, Paulo Carneiro, pelo PMDB, no bar que o irmão dele tinha em Real, no Sinorel, o Getúlio, eu vou falar isso aqui pela liberdade que a gente tem, eu vi lágrimas saindo dos olhos do Getúlio, de tanto amor, tanta paixão que ele tinha pelo partido. Porque ali em 96, era a primeira vez que o MDB pediu uma política em Rialma. Getúlio, você ainda chora com política? Não. Às vezes estamos um assim, fica, as lágrimas vêm, né? Não sabe se é lágrima ou se é cachaça. Mas você se lembra disso? Eu lembro. Eu tenho um gravador. Você sabe que eu tenho uma mania de gravador, entendeu? Você pode olhar que eu tenho gravador para todo lado aqui. Então, eu tenho daquela conversa, eu lembro. Eu estava emocionado, de fato. Aí, mas um dia nós vamos voltar ao poder. E na campanha seguinte voltou. Getúlio, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Papo 10. Você é uma pessoa que sempre teve o seu posicionamento, deu explicações importantes, porque o quadro Apertar o Nó da Gravata e dá oportunidade para a pessoa explicar os porquês da vida, né? Deu as explicações ali e você avalia da forma que você quiser. Encerrando, eu agradeço por bater esse papo no Papo 10 e, dando sequência também que você falou, alguém disse acertadamente que feio não é mudar de ideia. Feio é não ter ideia para mudar. Dependendo das circunstâncias, você tem que mudar de ideia, entendeu? Não, eu não mudo, não, dependendo das circunstâncias, eu mudo, entendeu? Mas, Beto, muito obrigado pela essa oportunidade de falar para os seus ouvintes. E muitas pessoas pensam que eu já morri, mas estou vivo ainda. É um defeito que o ser humano tem de matar quem está vivo. Né? Quando eu digo matar quem está vivo, passa uma pessoa ali, aquela pessoa foi uma figura importante na sociedade, ela passa ali e todo mundo ignora, como se fosse um ninguém. Eu acho que ter tido mandato de deputado, mandato de prefeito, mandato de vereador, mas principalmente prefeito e deputado, uma eleição de prefeito, eu já participei de inúmeras, como locutor anteriormente, depois no marketing político, não é moleza não. O camarada, ele para se eleger tem que ser bom de voto. Não é também, como disse o Getúlio, só a circunstância. Ele tem que ter a circunstância e tem que ter a parte dele, o carisma ou o recurso financeiro. No caso do Getúlio, quando foi eleito deputado, ele teve o carisma. Getúlio, prazer recebê-lo. A honra foi minha. Tudo de bom para você. Para você também. Getúlio de Souza no nosso Papo 10 de hoje. Ficamos por aqui. A todos vocês um grande abraço. Até a próxima semana com mais um Papo 10, sempre um convidado diferente. Aqui no www.cenarionoticias.com.br e também nosso canal no YouTube Cenário Notícias. Aqui Beto Mendes. A direção de imagens e vídeos, Valdivino Júnior, Intense Filmes para qualquer tipo de evento. Como diria Saldanha, um grande abraço e até lá.